Olá, eu sou a Sara, sou psicopedagoga e continuando a série de pequenos vídeos explicativos que envolvem a função do psicopedagogo, hoje vamos refletir sobre o autismo. É notável a grande quantidade de pais que têm levantado essa preocupação por observar seus filhos apresentando um desenvolvimento atípico. E é importante conhecer pelo menos os conceitos básicos sobre esse tema. Há uma pergunta que sempre me é feita: por que tantos casos de autismo? Isso é algo da atualidade? Ou se já houve, quando foi o primeiro registro? Ou algo parecido com isso nos é perguntado sempre. Precisamos ser muito cautelosos nesse assunto, porque há muita informação sem bases comprobatórias. Existem muitas falas sem bases científicas, inclusive pessoas que usam nomes de pessoas famosas para dizerem que elas eram autistas, mas que nunca houve um diagnóstico ou uma confirmação familiar sobre o caso. Então nós vamos iniciar de uma maneira bem simples, usando a palavra. O que é autismo? Ela vem do alemão, autismus. Ela foi cunhada lá em 1910 por um psiquiatra suíço. E Kellner cita Lutero, por exemplo, num dos seus trabalhos, no seu livro Tireden. O padre alemão relata o caso de uma criança com comportamento incomum. Também podemos citar outro exemplo, o caso do Hugh Blair, que em 1747 compareceu a um tribunal para uma decisão relativa à sua capacidade de contrair matrimônio. Por que isso? Porque ele tinha déficits nos seus relacionamentos sociais. Ele tinha falta de tato, ele tinha um olhar anormalmente fixo e também apresentava ecolalia e comportamentos repetitivos. Por exemplo, quando alguém fazia uma pergunta para ele, ao invés dele responder o que lhe fora perguntado, ele repetia a pergunta várias vezes. E algo interessante também está registrado que ele tinha um interesse por funerais. Independentemente de quem morria, Hugh estaria lá. Ou seja, o autismo sempre existiu. O que é novo é o diagnóstico. Por exemplo, o estudo behaviorista, né, que é o estudo do comportamento, ele é do século XX. Então, desde 1943, o autismo infantil vem sendo estudado por Kellner. Tá? Só que a denominação era outra, ela se chamava distúrbio autístico do contato afetivo. E houve desde então vários estudos. Tá? Só que na 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, então foi cunhado os transtornos globais do desenvolvimento, foram classificados como um grupo de alterações caracterizados por alterações qualitativas da interação social e modalidade de comunicação, e por um repertório de interesses e atividades restrito e estereotipado. Ou seja, de acordo com essa classificação, o autismo infantil foi caracterizado por um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes dos 3 anos, apresentando perturbação do funcionamento nas áreas, interação social, comunicação e comportamentos repetitivos. Então, assim, a pergunta que não quer calar, né? Mas quem pode fazer o diagnóstico? É uma pergunta muito importante. Por quê? Cada país tem a sua legislação. E mesmo utilizando 2 documentos para dar essa resposta, segundo a legislação brasileira, os profissionais que estão habilitados para dar o diagnóstico são os médicos. Existem 2 documentos regulamentadores que cuidam, então, dessa proposta de padronização do processo de diagnóstico de autismo. A Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, esse documento é de 2021,
onde ela transmitiu uma orientação para os neuropediatras do Brasil de um comportamento que eles deveriam seguir. E também temos a recomendação da Academia Americana de Pediatria. Esse documento é do ano de 2020, ou seja, ambos são muito recentes. Mas o que precisa ficar bem claro é que não existe exame responsável por fechar o diagnóstico de autismo. Claro que a ciência está se debruçando para que isso seja possível, mas o que é comprovado é que o diagnóstico de autismo se dá por meio da observação clínica. E o ideal seria que todos os pediatras estivessem preparados para fazer essa observação. Mas, atualmente, a maioria dos diagnósticos tem sido efetuados pelos neuropediatras. Com exceção de alguns pediatras, os neuropediatras têm se dedicado a essa questão. Inclusive, na maioria dos laudos que eu recebo dos diagnósticos, são expedidos por neuropediatras. Mas eu não posso deixar de enfatizar a importância do trabalho multidisciplinar, como eu tenho falado já nos outros vídeos e vou repetir. O psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, a psicopedagoga, o que nós fazemos? Nós levantamos as hipóteses diagnósticas. Lembrando que em outros países os psicólogos eles são habilitados para dar diagnósticos de autismo, mas no Brasil não. Os pais e os professores também, juntamente com todos esses outros profissionais que eu disse, eles são extremamente importantes para o levantamento de dados. Então, todo esse material, juntamente com todas as avaliações, quais são elas? Habilidades adaptativas, cognitivas, sensoriais, neurológicas, avaliações de linguagem, audição, fala e ainda exames físicos, tá? Por exemplo, para avaliar neurofibromatose, esclerose tuberosa, traços dismórficos, por exemplo. Todo esse material, toda essa avaliação é reunida para o fechamento desse diagnóstico. Ou seja, é uma equipe literalmente para se chegar a esse diagnóstico. Então, eu, como psicopedagoga, por exemplo, munida desse diagnóstico agora fechado por um médico, irei fazer a intervenção de acordo com obedecendo a escala de responsividade social e a classificação que pode ser leve, moderado ou severo. É claro que isso aqui que eu estou fazendo é o resumo, mas o meu objetivo é ajudá-los, tá? É esclarecer, é dar um norte a você, pai ou educador. E eu espero, sinceramente, tê-los ajudado. E caso precisem de mais informações, estou à disposição. Um abraço e até mais!